Você declara uma área de lavra nos seus relatórios, mas o seu faturamento financeiro e as imagens de satélite dizem outra coisa? Muito cuidado! A Agência Nacional de Mineração acabou de criar uma força-tarefa para cruzar todas as suas informações. A malha fina da mineração vem aí e o seu compliance vai ser colocado à prova. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui na TV Mineração. Eu sou o André, advogado especialista em Direito da Mineração, e hoje nós vamos analisar uma movimentação estratégica da Agência Nacional de Mineração que vai mudar radicalmente a forma como a sua empresa é fiscalizada no Brasil. A notícia é a seguinte: a ANM publicou internamente a portaria número 2075, instituindo um grupo de trabalho com um objetivo muito claro: integrar dados econômicos, minerários e geoespaciais para produzir indicadores e diagnósticos de alta precisão sobre o setor mineral. Essa equipe tem um prazo inicial de 12 meses para elaborar estudos e subsidiar todas as futuras decisões, regulamentações e fiscalizações da agência. Para quem olha de fora, parece apenas mais um ato burocrático de rotina de uma agência reguladora. Mas para nós que vivemos a realidade do setor, que lidamos diariamente com a gestão de ativos minerais, essa portaria representa uma virada de chave histórica. É a implementação efetiva da inteligência artificial e do Big Data na fiscalização do subsolo brasileiro. Vamos entender exatamente o que isso significa para a sua operação. Para compreendermos a dimensão desse movimento, precisamos focar nos 3 eixos de dados que a ANM determinou que serão integrados pelo grupo de trabalho. Primeiro, dados econômicos. Aqui nós temos o faturamento bruto e líquido da empresa, as notas fiscais de venda, o recolhimento e as deduções da compensação financeira pela exploração dos recursos minerais, a famosa CEFEM, e as declarações prestadas de forma geral ao fisco. Segundo, dados minerários. Este é o histórico técnico da sua lavra dentro da agência. Envolve que você declara no relatório anual de lavra, o chamado RAL, o seu plano de aproveitamento econômico, o PAE, os relatórios de pesquisa, eventual guia de utilização e a capacidade produtiva outorgada pelo seu título. Terceiro, dados territoriais e geoespaciais. É a tecnologia de geoprocessamento em tempo real. Imagens de satélite de altíssima resolução, mapeamento por drones, inteligência geográfica e o georreferenciamento exato da sua poligonal. O que a ANM está fazendo na prática é eliminar o isolamento das informações. Antigamente, a divisão que cuidava da arrecadação da CEFEM não conversava diretamente com a divisão que analisava a topografia da lavra ou com a fiscalização de campo. As informações ficavam em compartimentos diferentes ou em sistemas com uma certa interconexão deficitária. Agora, com a pretensa integração promovida pela Portaria 2075 da ANM, a agência está criando o seu próprio sistema de malha fina, exatamente como a Receita Federal fez anos atrás. Se você declara uma produção X no seu RAL para demonstrar que está cumprindo a capacidade do título, mas recolhe uma CEFEM incompatível com essa volumetria, o algoritmo vai cruzar os dados econômicos com os minerários e emitir um alerta automático. Da mesma forma, se a sua empresa declara um volume de extração contido dentro da sua área outorgada, mas o sistema de dados geoespaciais e de satélite identifica uma alteração topográfica fora do polígono autorizado, a inconformidade territorial é apontada sem que nenhum fiscal precise visitar a mina. Como essa novidade impacta a rotina do empresário da mineração no Brasil? O primeiro grande impacto é que a fiscalização por amostragem presencial vai se transformar em uma fiscalização contínua, automatizada e remota. A agência não precisará de centenas de fiscais viajando o país para identificar inconsistências primárias. A inteligência de dados indicará com precisão matemática onde estão os desvios.
Isso traz um aumento significativo no risco de autuações e sanções para quem possui falhas no compliance documental. Vamos a alguns exemplos práticos do que pode acontecer. Autuações retroativas de CEFEM, divergência entre o faturamento comercial e a produção mineral declaradas no RAL podem gerar autuações fiscais milionárias de cobranças retroativas de royalties, além de multas e juros pesados. A alegação de lavra clandestina ou invasão de área. Se a inteligência geoespacial demonstrar que a cava, a pilha de estéreo ou a bacia de rejeitos avançou sobre a poligonal vizinha ou sobre uma área não autorizada, a empresa pode responder administrativamente pela lavra ilegal, além de se ver exposta a riscos de responsabilidade civil e criminal. Processos de caducidade e perda de título. O não cumprimento do PAI ou a prestação de informações divergentes nos relatórios obrigatórios pode fragilizar a sua concessão, abrindo margem para questionamentos sobre o efetivo e correto aproveitamento da jazida. Portanto, nós precisamos entender que o erro, na maioria das vezes, não nasce de má-fé da empresa, mas sim do descompasso interno entre os setores. O Departamento de Engenharia faz o relatório de lavra focado na geologia. A contabilidade emite as notas e calcula o CEFEM focada no faturamento comercial. Já o setor de agrimensura faz a medição de campo de forma isolada. Quando esses setores não conversam, a divergência de dados acontece e é exatamente aí que a ANM vai atuar. Então, pessoal, o grupo de trabalho criado pela Portaria 2075 concedeu um prazo até julho de 2027 para concluir a elaboração desses diagnósticos e estruturar esses indicadores. Como advogado especialista e conselheiro estratégico, o meu posicionamento para a sua diretoria é muito claro. Este prazo se revela como uma janela de oportunidades. Você não deve esperar a ANM concluir a integração dos sistemas para descobrir que a sua empresa possui divergências de dados. O momento de agir é agora. O mercado exige uma postura preventiva. A minha recomendação para os empresários e diretores do setor mineral é a realização imediata de uma auditoria interna integrada de compliance mineral. Como estruturar isso? Primeiro, coloque na mesma mesa o seu setor jurídico, a equipe de engenharia de Minas, o setor de contabilidade e a equipe de geoprocessamento. Segundo, faça o cruzamento prévio dos seus próprios dados. Verifique se o volume declarado no último RAL é rigorosamente coerente com a movimentação financeira registrada na contabilidade e com a CEFEM recolhida. Confira se as deduções da base de cálculo da CEFEM foram fundamentadas nas leis 7.990 e 8.001 de forma impecável. Terceiro, faça auditoria espacial. Utilize imagens atualizadas de drones e satélites para conferir se 100% da sua estrutura física, cavas, acessos, depósitos, instalações de beneficiamento e pilhas está dentro do limite exato do seu título minerário e respaldada pelas devidas licenças ambientais e acordos com os superficiários. Se a sua auditoria interna identificar qualquer desalinhamento, corrija imediatamente, readeque os relatórios e ajuste as rotinas de prestação de informação antes que a agência consolide o cruzamento automatizado. Para resumir, a Portaria 2075 da ANM marca o fim definitivo da era da informação isolada na mineração brasileira. A transparência e a coerência entre a área aproveitada, o relatório e a contabilidade deixaram de ser apenas boas práticas de gestão para se tornarem um requisito indispensável de segurança jurídica e de preservação do seu patrimônio. A mineração moderna exige inteligência de negócios e rigor regulatório. Quem se antecipar e estruturar o seu compliance interno durante os próximos meses protegerá a sua operação, evitará passivos milionários e garantirá a valorização dos seus ativos minerais perante o mercado. Se esse conteúdo trouxe insights valiosos para a gestão do seu negócio e ajudou a acender um alerta estratégico na sua mineradora, deixe o seu like aqui no vídeo. Isso fortalece o trabalho desenvolvido pela TV Mineração
e nos ajuda a continuar trazendo informações de altíssimo nível para o setor. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe este vídeo com o seu conselho de administração, com a sua equipe técnica contábil e com o seu departamento jurídico. Deixe nos comentários, a sua empresa já realiza o cruzamento interno entre o RAL, a CEFEM e a agrimensura de campo? Vamos trocar experiências. Eu sou o André, agradeço a sua audiência, desejo operações seguras e em total conformidade para todos. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.